Jurema, você me inspira, você me move, você é uma grande fonte de energia para mim. E quando a gente escuta a Jurema falando, entende o porquê dela estar na liderança da Anistia Internacional aqui no Brasil. Ela sabe como mobilizar. E é isso. O problema de um é também o problema de todos. Agora a gente vai falar de tecnologia. A tecnologia, hoje em dia, é parte fundamental de nossas vidas. Ela está presente em todo o nosso dia a dia, no jeito que a gente se relaciona com a cidade, nas nossas relações pessoais e no dia a dia dos nossos trabalhos e empreendimentos. Mas é preciso refletir a cada novo passo sobre o impacto e o uso dessa tecnologia em nossas vidas. Como fazer dela uma aliada? Que ferramentas existem para nos ajudar? É sobre isso o tema da nossa primeira mesa, Inteligência Artificial e Cibersegurança nas Empresas, com mediação de Laura Ancona e Natasha Cortez, que irá acompanhar todas as dúvidas de vocês em nosso chat. Participem. Laura, vou devolver o palco para você. Vou comentar mais uma vez, Vamos para não perder a oportunidade. Obrigada, Val. Devidamente recomposta, eu vim aqui falar de um assunto que eu gosto muito. 2001, uma odisseia no espaço. Minority Report. Admirável Mundo Novo. Eu, Robô. Blade Runner. Essas obras de ficção científica que foram adaptadas para o cinema vivem no imaginário da cultura pop, como universos utópicos ou distópicos de um futuro distante. Mas será que a gente está tão longe assim? O que foi proposto como ficção científica que a gente já encontra na nossa realidade? Falar sobre cibersegurança e inteligência artificial nos negócios e na vida é fundamental para entender o mundo em que vivemos, em especial no pós-pandemia. A Covid-19 trouxe mudanças profundas à nossa realidade. Uma das suas principais consequências foi a aceleração digital em absolutamente tudo. Eu diria que é uma verdadeira revolução. A gente acelerou em meses o que ainda levaria anos para acontecer, por necessidade e por adaptação. Como que esses avanços impactam a vida das pessoas, das mulheres, das empresas, dos negócios? A gente está preparada para tudo isso? Como que a gente minimiza o risco de fraudes e otimiza o uso da tecnologia? O que você pode fazer como pessoa física e também jurídica para ser relevante nessa conversa? Um tema tão importante para o mundo em que a gente vive precisa ser debatido também por nós mulheres. Quantas vezes a gente já não viu esse tipo de conversa apenas com protagonistas homens? A coisa mais legal da gente estar aqui no Power Trip Summit é justamente propor novos olhares e abordagens para problemas antigos e novos. Eu tenho certeza que a gente vai sair dessa mesa muito mais preparada para o mundo digital do que antes. Vamos começar? A Mastercard é mais do que cartão, porque somos movidos por pessoas e criamos soluções para atender a cada uma delas. Como produtos que as identificam pela forma como digitam, transferências que acontecem num piscar de olhos e tecnologias que protegem empresas e clientes. Mastercard. Comece com as pessoas. Comece o que não tem preço. Olá, boa noite.
Voltamos aqui para a nossa mesa. Eu vou começar introduzindo as participantes. Vou dar início pela Ana Paula Lapa, que está comigo aqui no estúdio. As nossas outras duas convidadas vão entrar virtualmente. Vice-presidente de produtos da Mastercard para o Cone Sul desde abril de 2018. Ana tem uma carreira extensa nos setores financeiro, de comunicação e de bebidas. Na área financeira, ingressou como trainee na então Brahma, em uma época em que havia pouquíssimas líderes mulheres. Passou pelo Grupo Santander no Brasil e na Espanha e no Banco HSBC. Formada em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, é pós-graduada pela Fundação Getúlio Vargas e tem MBA pela Fundação Dom Cabral. E ela também adora esportes e corrida. Que currículo, hein? Boa noite, Ana. Boa noite, boa noite. Nossa, é um prazer enorme falar desse assunto tão legal aqui hoje. A parte do esporte realmente é a que eu mais gosto. Com a gente também, a gente tem a Mata Gabriel. Boa noite, Mata. Boa noite. Eu tenho muito em comum com a Mata, a gente descobriu nas nossas conversas antes dessa mesa, né? A Mata ela é uma das maiores especialistas do país na área de tecnologia e negócios. Eu não sou especialista em tecnologia e negócios, mas eu adoro ficção científica como você. Eu vou contar o porquê. Ela é autora de 3 best-sellers sobre esse tema. Marketing na Era Digital, Educar, a Revolução Digital na Educação e Você, Eu e os Robôs. Foi 2 vezes finalista do prêmio de literatura mais importante do país, o Jabuti. Formada em Engenharia pela Unicamp, pós-graduada em Marketing pela SPM e Design pela Belas Artes, mestre PhD em Artes pela USP, ainda é futurista pelo Institute for the Future e executiva pelo MIT. Mais do que tudo, é uma expert na arte de traduzir temas tão importantes como tecnologia e inteligência artificial para conversas do dia a dia. Tanto que já participou 5 vezes de palestrante no TEDx. Muito bem-vinda, Marta. Que bom ter você com a gente. Eu que agradeço. Prazer enorme estar aqui. Vai ser um papo delicioso. E com a gente também, a gente tem a Janaína Rueda. Janaína Rueda, ela esteve com a gente no primeiro Power Trip Summit, né, Janaína? Lá em Foz do Iguaçu. Sim. Sim. A Janaína é cozinheira autodidata. Vou te apresentar primeiro. E sommelier por muitos anos. Ela nasceu e cresceu no centro de São Paulo, em bairros tipicamente italianos e de famosa gastronomia, o Bexiga e a Moca. Em 2008, abriu o Bar da Dona Onça, no prédio mais emblemático de São Paulo, o Copan, no centro da cidade, que é projetado pelo Oscar Niemeyer. Esse projeto ajudou na revitalização de uma área quase abandonada da capital, trazendo fluxo e outros empreendimentos para o local. Além do Dona Onça, também proprietária da Casa do Porco, que está o único restaurante brasileiro na lista do 50 Best, também tem o Hot Park e a Sorveteria do Centro. Empreendedora, mulher, líder. Janaína é uma inspiração para todas nós e hoje vai contar um pouco mais da sua história de empreendedorismo, incluindo os desafios e percalços pelo caminho. Seja muito bem-vinda, Janaína, e eu tenho certeza que o público que está nos acompanhando é cliente fiel dos seus restaurantes. Todo mundo concordando. Boa noite, Laura. Boa noite, meninas. Tudo bom? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gostaria de estar fazendo uma feijoada, né, para comemorar aí um pouco a Marie Claire, né, esse evento que é um sucesso sempre, mas a pandemia, como diz a Jurema, o pandemônio não deixou, mas a gente está aqui para falar um pouquinho sobre esses percalços da vida e que nos trazem boas experiências, né? Apesar de todas as mortes, né? Jana, então já que estamos falando sobre isso, vou aproveitar o ensejo, né, e falar sobre o setor gastronômico que sofreu muito durante a pandemia do novo coronavírus. Nos 3 primeiros meses da quarentena, você manteve seus restaurantes fechados e sem delivery. Quando você decidiu abrir em junho, sofreu um golpe. Você pode contar um pouco mais para a gente o que aconteceu?
Na realidade, a gente fechou, né? Assim, quando a gente percebeu, a gente já vinha falando com alguns chefes de cozinha de fora do Brasil, da Espanha, e quando a gente percebeu que ia ser um problema muito grave, o coronavírus na América Latina, o Jefferson, já um pouquinho antes até do decreto de fechamento, ele resolveu fechar, e a gente fechou delivery e fechou tudo. Só que, claro, em 3 meses fechado para um restaurante é muito cruel. A gente é uma empresa familiar, mas a gente sempre teve assim um processo muito bem definido com as compras e com tudo, né? Com o fluxo de caixa. A gente sempre foi muito organizado com isso. Então, nós não tínhamos dívidas. Mas chegou um momento que não teve jeito, a gente teve que fazer a retomada através do delivery. Então, a gente criou lá um monte de coisas novas. O Jefferson fez caixas maravilhosas para o delivery. Eu comecei a trazer comidas assim da minha infância para dentro do delivery. Coisas modernas também que ele queria fazer da Casa do Porco. E a gente foi abrir o delivery no primeiro dia. A gente começou pela sorveteria e pelo hot pot, né? Que já tinha um approach com delivery maior. E às 10 horas da manhã, o pessoal que estava ali na direção de caixa falou: Janaína, o caixa ficou preto. O computador ficou preto e a gente não conseguia ligar o sistema, não conseguia fazer nada. E eu falei, deve ter sido algum problema, né, de TI. Então, eu vou ligar para o pessoal da minha TI e vamos resolver. Nisso, num grupo que eu criei com 250 chefes, 244 para ser bem específica, um pessoal começou a reclamar que a mesma coisa estava acontecendo 5 minutos depois que eu detectei isso na sorveteria. E aí, de repente, saíram os pedidos, aí nisso o pessoal da TI foi para lá, não estava entendendo o que estava acontecendo, e eu abri o caixa do Dona Onça para começar o delivery. E 10 comandas depois, que já tinham sido lançadas no sistema, aconteceu a mesma coisa, ficaram os computadores todos pretos e a gente não conseguia fazer nenhuma venda. E aí eu coloquei no grupo, e aí a gente foi atrás do sistema que estava, né, conosco nas empresas, e aí a gente descobriu que o software dessa empresa tinha sido hackeado e alguns lugares que não tinham segurança, né, uma segurança muito bem feita, com antivírus e tudo, tinha sido sequestrado os dados, né, dessas pessoas. E aquilo me deixou extremamente assustada. Eu falei, nossa, a gente está tão acostumada com assalto, né, sequestro de pessoas, a gente ouve falar, né, o Brasil é um país violento, né, nessa questão, mas a gente não para pensar que agora os golpes são virtuais, né? E graças a Deus a gente conseguiu recuperar tudo, os dados das pessoas do delivery não foram, não conseguiram abrir, né? Mas a gente tinha uma segurança muito boa dentro da empresa com o TI, mas outras pessoas sofreram muito com isso. Alguns restaurantes tiveram problemas assim mais graves do que a gente. Então, quando eu falo que agora as empresas não somente precisam investir no não agrotóxico, nas ações sociais, mas ela tem que pensar muito nas vendas virtuais, né? E foi um grande aprendizado para a gente, está sendo um grande aprendizado, porque a gente está entrando nesse mercado virtual e foi uma das grandes experiências aí do pandemônio. Janaína, eu acho que você levantou para Ana cortar agora, né? Acho que a gente tá, assim como você passou por isso, eu fico imaginando muitos outros setores passando por isso também, né? E aí eu queria que você me contasse um pouco, Ana,
da tecnologia envolvida para garantir a segurança e até a transformação que a própria Mastercard passou, né, deixando de ser uma empresa de cartão de crédito para ser uma empresa que oferece esse tipo de serviço de segurança. Que a Janaína falou uma coisa que eu sempre falo também e penso, a gente no mundo físico, a gente tem aquela sensação de insegurança do assalto e tal, num país como o nosso, e no nosso mercado a gente fala, nossa, aquela sensação de comprar com segurança quando você coloca a sua senha, como é que você faz na hora em que ninguém está te vendo, e você não sabe quem está comprando, de onde, tanto o comprador quanto o vendedor estão vivendo uma experiência sem ver o rosto, sem saber que aquela pessoa é aquela pessoa. E é exatamente isso, você transportar do mundo físico para o mundo virtual o que você já vive, porque infelizmente as pessoas vão ser oportunistas, vão procurar brechas e vão tentar tirar vantagem disso. A Mastercard já vinha, obviamente, vendo essa tendência de digitalização há alguns anos. É uma realidade, a gente sabe. Isso começou em outras indústrias, a gente pode falar das redes sociais, a gente pode falar de sites de busca, que já tornaram a vida das pessoas tão digital, porque tudo está ali, na ponta dos dedos. Não foi diferente no nosso mundo, no mundo de pagamentos. A gente viu as pessoas usando mais comprando mais online, a gente já via isso acontecendo, a gente já via discussões de pagamentos de diversas formas, sai do plástico, vai para o relógio, vai para a íris, vai para a geladeira, isso não é nada fictício, tudo é realidade, é tudo que a gente vê. E esse período de pandemia, de repente a gente fecha as portas e começa a olhar dentro da Mastercard e fala, caramba, olha o que está acontecendo, olha a aceleração desse processo que a gente vinha vendo nos últimos 3 anos, 4 anos. Olha a velocidade. Uma coisa importante para a gente pensar é como a gente, como seres humanos no mundo inteiro, porque não é Brasil somente, isso aconteceu aqui também, como a gente se adaptou rápido, como a Janaína teve que abrir um restaurante virtual, do mesmo jeito que ela fez, todos os pequenos comércios fizeram, quem nunca tinha feito uma transação online porque tinha medo ou não sabia fazer, teve que testar. A gente foi para a rua, foi perguntar para as pessoas, foi para a rua, não pode falar, né? Não foi na rua, a gente foi online perguntar para as pessoas, e aí, você está entendendo, as pessoas das mais diferentes idades, então a gente via as respostas eram, eu nunca tinha feito uma transação, eu ia no banco, agora eu faço, eu nunca tinha comprado, agora eu compro, ou quem já comprava, não tinha opção, tinha que comprar tudo, se comprava só no supermercado, passou a comprar tudo. Então, quando a gente olhava para dentro de casa, a gente via os números das compras no mundo digital crescendo abruptamente. Ao mesmo tempo, isso trouxe os medos, as inseguranças, o aumento de ataques, né? E a gente, Mastercard, então começou a entender que o que a gente já vinha plantando para o futuro se tornou uma realidade muito mais rápida do que a gente esperava. A gente vem se transformando porque a gente precisava se transformar, porque ser uma empresa só de cartão de crédito passou a ser pouco para uma empresa como a Mastercard, porque a gente começa a ver que as pessoas se transformaram, que esse mundo realmente de experiências, a forma como você consome experiências, mudou da água para o vinho. Então, a gente precisou trazer para dentro de casa outros produtos, outros serviços. Sim, no mundo de pagamentos também, que sai dos cartões tradicionais e vai para todos os tipos e todos os no tempo que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser, mas isso precisa trazer, ao mesmo tempo, segurança. Ao mesmo tempo em que você está fazendo uma compra, você está jogando ali numa rede todos os teus dados, né? E esses dados estão trafegando. Então, a gente precisou realmente se adaptar para essa realidade e entregar para a sociedade uma série de serviços que garantissem que as pessoas podem, sim, continuar consumindo e experimentando. A gente vai entrar já nesses serviços um pouco mais, mas eu queria passar a bola um pouco para a Marta. A gente abriu falando de ficção científica, né? E, enfim, a Marta é uma grande especialista em tecnologia e inteligência artificial do Brasil, uma das maiores. Eu queria entender de você 2 coisas. Primeiro, a importância de discutir cibersegurança nos dias de hoje. E voltando para a ficção científica, o que a gente achava
que estava na ficção e que já é realidade, falando um pouco desse universo digital. E aí eu aproveito para você fazer uma introdução sobre um pouco do que você faz, Marta, para as pessoas te conhecerem melhor. Eu estou acompanhando aqui a plataforma das líderes que estão assistindo a gente, várias são suas fãs, em especial as da área de tecnologia. Que bom ver a Marta aqui e tal. Que a gente está sempre junto, né, nesse cenário de tecnologia. Então, eu trabalho com isso, acho que desde sempre. Quando eu era pequena, meus pais tinham uma empresa de automação comercial já nos anos 60, a gente fala sério, né? Então, eu respiro isso desde a origem. E quando você fala de cibersegurança, então depois, quem quiser dar uma bugada aí, que vocês vão achar tudo, tem os livros também. Se eu tiver que recomendar um para quem quiser aprofundar um pouquinho na parte de transformação digital, o que está acontecendo no mundo seria esse aqui realmente eu escrevi com todo o meu amor, coloquei tudo que eu sabia para que as pessoas entendessem para onde que a gente está indo, e esse cenário, né, que a gente já estava e depois acelerou. E com relação à cibersegurança, é muito engraçado, porque desde a primeira semana de pandemia já fui contratada, comecei a ser contratada para falar de cibersegurança. Por quê? A gente, e Mastercard tem solução para isso, que é fantástica, a gente começou a ver todo mundo que tem um pouco de responsabilidade mínima, noção, um pouco de responsabilidade não, um pouco de noção do que é a responsabilidade com relação à cibersegurança, começou a se mexer muito rapidamente. Porque o que acontece? A gente viu um movimento muito forte de pessoas conectando mais pontos na internet, né? E de forma ingênua, sem ter educação para isso. Tem um estudo do Gartner, que antes da pandemia, que falava que 80% dos colaboradores das organizações não estavam capacitados para fazer transformação digital do negócio e nem da própria carreira. Então, essa falta de educação digital faz com que as pessoas façam coisas que são prejudiciais. Além do que, com o aumento das conexões, não só de pessoas, mas internet das coisas, né? Você começa a conectar tudo. O que acontece? Você aumenta o mercado para ataques. Então, o mercado para hackers aumentou muito. E, junto com isso, a gente vê a crise financeira acontecer em algumas áreas, e toda vez que tem crise, independente do digital, você tem também uma atratividade maior para que tenham ataques. Então, a gente juntou duas situações, dois pilares muito fortes, que fazem com que a gente tenha que ter o dobro do cuidado. Eu costumo dizer que problemas de segurança, de cibersegurança, são problemas de negócios, porque para o negócio, e eventualmente, eu tenho um monte de cases que a gente poderia compartilhar, que você pode até quebrar um negócio em função disso, né? Só para as pessoas terem noção, desde o início da pandemia, a gente teve um aumento de 40% nas máquinas que estão não preparadas, são desprotegidas. Então, a gente tem muito mais máquinas com problemas. Além disso, os ataques cresceram 400%. Então, se a gente não tiver consciência disso, prestar atenção no que a gente faz, eu estava vendo a quantidade de contas vendidas na Dark Web, é muito grande, de sistemas de videoconferência, porque as pessoas vão dando informação, links que estão relacionados à Covid-19, saúde, eles estão com maior probabilidade de ser clicados do que antes. As pessoas, uma das coisas que esses sistemas fazem é se alimentar do emocional. Então, gente, só para vocês terem uma ideia, eu tenho muito seguidor no Instagram, eu já recebi umas 3, 4 DM, né, mensagens diretas, dizendo, uma vez foi que minha conta ia sair do ar, porque não estava respeitando os direitos, e se eu não entrasse naquele link, eu falei assim, gente, isso está muito estranho, não é? É só que você que tem um pouquinho de educação na área, você verifica quem que é, se o link está indo realmente para alguma coisa que seja domínio do Facebook ou do Instagram. Eu já recebi 3 vezes, da outra vez era para eu receber o tique de personalidade. Então, se a gente não tem essa educação, a gente cai nesses links, porque a gente está emocionalmente frágil, a gente está mais debilitado, está mais vulnerável nessas situações, né? E para falar se a gente já está no cenário de ficção científica ou não, depende do quê, né? Outro dia até eu postei que o carro dos Jetsons já está entre nós, a gente já tem arroz em alguns graus, e a pandemia também. Hoje eu fiz uma palestra na convenção Unimed, e aí foi muito interessante, porque um dos médicos que estavam no mesmo evento estava mostrando no Brasil operação com telemedicina, e outras instituições que eu fiz também palestra durante a pandemia, uma das coisas que você não conseguia lei para fazer era a parte de telemedicina, e isso ajuda muita gente no Brasil, porque tem lugares que as pessoas não têm como se locomover, e não é só a parte de cirurgia, mas a parte também de você fazer o atendimento de todas as maneiras, todos os tipos de sintomas que a pessoa pode ter, à distância, e deixar para fazer no presencial aquilo que realmente é necessário fazer no presencial, né? Então, só para
a gente fazer a ligação com a ficção científica, se você estiver falando do Homem Bicentenário, do Exterminador do Futuro, que normalmente é o que o pessoal pensa logo de cara quando a gente fala de ficção e de inteligência artificial, a gente não está lá ainda, né? E provavelmente a gente não vai chegar num cenário desses, porque a gente está se misturando com a tecnologia. Então a gente já tem coisas fantásticas que a inteligência artificial tem feito, fantásticas mesmo, né? A gente tem várias executivas aqui que são na área de negócios, a gente consegue fazer predição, indústria 4.0 também, assim, num grau, mesmo na parte de cyberataques, eu tenho alguns cases do MIT, que você combate o cyberataque com inteligência artificial, que também é atacado com inteligência artificial. Então, a gente vai se misturando com as máquinas e, provavelmente, quando a gente chegar daqui 30, 40 anos, que é o que é previsto para a gente chegar na inteligência artificial no nível humano, a gente deve estar cada vez mais misturado com elas. Aliás, vou deixar no radar das pessoas aqui não só a parte de inteligência artificial, que é o principal driver de tudo isso, mas outras tecnologias que são reestruturantes do mundo hoje, não é tendência, mas já é realidade, que é blockchain, internet das coisas, nanotecnologia, impressão 3D, CRISPR, que tem assim o potencial de curar muita coisa e de trazer muito problema também, né? Então, é isso, só para a gente dar uma pincelada, né, e dar sequência aí na nossa discussão gostosa. Nossa, dá até uma ansiedade, né? Preciso saber, tem tanta coisa que a gente precisa saber. Ai, meu Deus. Janaína, eu queria, voltando, né, um pouco, eu queria falar um pouco do seu setor, porque assim, quando a gente olha para você, uma líder mulher da área de gastronomia, com um restaurante mais famoso do Brasil, enfim, com esse cuidado todo com delivery, mesmo assim você sofre um ataque. E você mesma falou, né, que não é um caso isolado. Muitos outros restaurantes e hotéis passaram pela mesma coisa. Você vê o seu setor de atuação se mobilizando para prevenir esse tipo de golpe? Está se organizando? Porque vocês têm, assim, estão muitos intermediários até chegar ao consumidor final, né? Então, me conta um pouco como que está. Olha, os restaurantes eles sofreram esses ataques, na realidade, esse especificamente, eu fui pesquisar e sabendo que muitas grandes empresas no Brasil tiveram o mesmo ataque, tá? Grandes, eu não vou citar nomes aqui, mas depois em off eu posso até falar, porque era um sequestro virtual em que as pessoas depois te ligavam e pediam para resgatar os dados dessa empresa e você teria que pagar com Bitcoin. No meu caso, como eles não conseguiram sequestrar esses dados, eu não tive essa ligação sequestro para eu resgatar os dados, porque eles não conseguiram abrir os meus dados. Mas existem empresas gigantes no Brasil que aconteceu isso. E nos restaurantes, o que acontece é que as empresas que prestam serviços para esses restaurantes começaram a correr assim loucamente atrás de tecnologia, que é o que as meninas estão falando aí, que existe uma demanda muito grande para uma inteligência artificial, né? Para que os dados sejam frequentemente atualizados, né? Inclusive para que você não tenha coisas dúbias. Por exemplo, teve um ataque que foi assim crucial para os restaurantes, foram as páginas dos nossos restaurantes sendo plagiadas. Aí é um problema que foi parar assim na delegacia. Todos os restaurantes do Brasil, tiveram as suas páginas plagiadas no Instagram. E eles mandam mensagem para as pessoas dizendo para enviar os dados porque essa pessoa ganhou um voucher. E isso, houve uma mobilização muito grande na Associação Nacional de Restaurantes, né, ANR, junto com a gente. Então, a Dias e Pamplona também, que é o escritório de advocacia que ajuda todos os restaurantes, entraram com uma ação em conjunto, todos esses, nós, né, restaurantes, para que o Instagram faça
deu uma solução para isso, porque a gente não pode ter as nossas páginas plagiadas do jeito que estão. Então, teve que fazer um boletim de ocorrência na delegacia. E aí eu não estou falando de mim especificamente. Repito, todos os restaurantes tiveram as suas páginas de Instagram plagiadas. Então, você tem lá, Bar da Dona Onça, né? Há 12 anos, 13 anos que eu tô lá. E aí eles põem bar ponto da Dona Onça, e aí abre outro Instagram, e aí ele pega todos os dados do Instagram e vai mandando mensagem para as pessoas que ele acha que o Bar da Dona Onça segue, e que segue o Bar da Dona Onça. E aí todos os restaurantes tiveram. Todos. Se vocês fizerem uma pesquisa, eu acho que não teve nenhum restaurante no Brasil dos badalados que tiveram as suas páginas plagiadas. E isso foi um problema muito maior do que esse ataque hacker, que não foi só o restaurante, foram empresas gigantes que tiveram também esse problema. Mas esse do Instagram está sendo um problemão, a gente está com uma ação em conjunto bastante grande. E os chefes de cozinha do Brasil todo estão bem bravos com isso, com razão, porque fere a imagem, né, de todos nós em conjunto. Ok que são todos nós juntos e é uma coisa mais complicada. E chegar a passar mensagem até para colegas de fora do Brasil, né, dos restaurantes. Então, esse é um problemão que está sendo discutido entre todos nós. Eu acho que esse problema, ele traz uma questão muito grande que está no cerne da nossa questão aqui, que são os dados, né? Coleta de dados, armazenamento de dados, a segurança dos dados. Então, Ana, eu queria assim entender um pouco como que a segurança dos dados pode ser feita para não ferir justamente a privacidade das pessoas. E indo um pouquinho mais além, que eu fiquei muito impressionada quando eu descobri esse tipo de tecnologia, foi nas conversas anteriores com vocês, a evolução da biometria passiva comportamental. Aqui eu vou falar um pouco mais técnico, mas eu vou pedir ajuda para a Ana para complementar, para me ajudar. Mas, assim, basicamente, ela se relaciona, por exemplo, quem é você. Se você é você, na hora de você fazer uma transação. Então, eu estou aqui com o meu celular, aí eu faço uma transação. Pelo jeito que eu seguro o celular, ou a pressão que eu coloco, a tecnologia pode identificar que não sou eu. E eu acho que a Janaína colocou um ponto, que é um ponto que a Marta também colocou, que é um ponto de educação, que a gente como sociedade precisa, e a Mastercard faz parte disso, a gente precisa ajudar as pessoas a entenderem como usar, como identificar que um site ou uma página não são idôneos, um link. Mas, além disso, a gente pode contar sim com a tecnologia. Eu acho que esse exemplo que a Malora acabou de contar é um exemplo dos mais modernos, vamos dizer assim, que usa o que a Marta também colocou. A gente consegue usar a inteligência artificial para conseguir proteger as pessoas. Então, aqui a gente está falando de uma série de informações que a gente vai coletando, porque a gente tem essa experiência, a gente tem uma rede de pessoas conectadas, e a gente consegue, por exemplo, saber que se um telefone está parado fazendo uma compra, aquilo é inviável, porque um ser humano ainda não consegue concluir uma transação com transmissão de pensamento. Então, a gente consegue ver que é um robô que está fazendo aquela compra. E a gente consegue, com tecnologia, ajudar a empresa a dizer assim, esse aqui é um movimento estranho, porque qualquer compra, qualquer transação precisa ter movimentação do celular, precisa ter pressão dos dedos, e eu consigo individualizar isso, se eu quiser. Eu consigo saber que é a Ana, na medida em que eu consigo saber que aquele consumidor tem um padrão ao longo do tempo que faz sentido. Eu acho que esse ponto de uso de dados ele é inevitável, já faz parte da nossa vida. A gente tem um marco agora no Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que coloca regras. Eu acho que esse é um ponto importante. Quais são as regras? O meu dado é meu, então a propriedade, acima de tudo, é minha, tá certo? A partir daí, tem, de novo, o uso de tecnologia. Hoje a gente tem condições e estamos evoluindo, a Marta vai saber muito melhor do que eu, mas hoje a gente tem condições de usar esse tipo de tecnologia, porque a gente
gente tem máquinas mais potentes, porque a gente consegue, através do uso dessas inteligências chamadas artificiais, trazer os dados e fazer essas conexões em tempo que a gente não conseguia tempos atrás, mas de forma tão rápida, tão estruturada e tão bem elaborada que eu consigo saber que aquilo ali é um comportamento que faz sentido. Eu consigo, através disso, desse mesmo tipo de inteligência, desenvolver produtos e serviços mais inovadores, mais voltados para pessoas do tipo A, do tipo B, enfim. Eu acho que tem uma infindável gama de produtos e serviços que a gente traz com o uso de tecnologia, mas na Mastercard, sem dúvida nenhuma, a nossa responsabilidade é em garantir a segurança. A gente anonimiza os dados, ou seja, eu não sei que eu não preciso saber seu nome, seu CPF. Eu sei teu comportamento e com base no teu comportamento eu sei que este é um comportamento de um ser humano, portanto idôneo, né? Então são coisas como essas e até proteção de um site. Você saber que teu site está sofrendo ali tentativas de ataque, você consegue bloquear aquela tentativa antes de que ela se prolifere, né? Então que bom que estamos nessa era. Eu vou pedir para a Marta desenvolver um pouco mais, já que você já levantou para ela, mas antes eu só queria fazer uma pergunta, Ana. Vocês têm oferecido alguns tipos de serviços nesse período de pandemia de forma gratuita para healthcare e pequenos e médios produtores? Como que isso se dá? Como que é essa ação e por quê? Eu falei um pouco logo no começo que a gente percebeu a rapidez com que as empresas se ajustaram. E isso é, na minha opinião, um motivo de orgulho de como a gente, como sociedade, consegue se ajustar. Por outro lado, a gente percebeu que, principalmente, os pequenos empresários precisavam de ajuda, né? E a gente, Mastercard, liderou então um movimento onde a gente buscou parceiros que tivessem produtos e serviços complementares aos nossos para formar uma aliança e colocar à disposição dessas pequenas empresas de forma gratuita esses diferentes serviços. Então, a gente está falando de educação mesmo, então a gente tem ali parceiros que tratam dessa questão da educação, de como montar um negócio, de como se proteger, etc., de como empreender. Aí a gente tem também como lançar um site, como lançar um e-commerce. A gente trouxe de forma isenta até o final desse ano para o pequeno negócio essa proteção do seu site para você conseguir saber se você estão tentando te atacar. Então, no final, o que eu acho que a gente fez que foi muito legal e ver como outras empresas parceiras se uniram a nós foi montar essa rede de produtos e serviços e colocar esses serviços de forma gratuita ou com desconto para que os pequenos negócios conseguissem de uma forma ou de outra compensar a perda que a pandemia trouxe. É por aí que a gente foi e está indo, e está sendo super legal. Legal. Marta, agora eu passo a bola para você, mas já avisando que eu estou aqui na nossa plataforma. Está aqui a Fiamma Zarif do Twitter, Paula Pascoal do PayPal falando, é a rainha dos painéis, a Marta. Então... Meu amor para ela, para todas elas, para vocês. Aí, mulheres, a gente, nossa, é uma delícia a gente poder participar de tecnologia juntas, né? Eu tive com a Fiamma agora recentemente também no outro painel, foi uma delícia, delícia, delícia. Com a Tânia Cosentino também, nossa, uma delícia. Um beijo para todas vocês. Que legal, eu vou pegar a bola, Tânia, e vou dar sequência. O que é legal da biometria comportamental não é só a segurança é legal, mas uma das coisas também é a melhor experiência para o usuário. Quando você consegue saber, por exemplo, vários sinais, a velocidade com que eu teco, os IPs onde eu estou frequentemente, você para de fazer várias perguntas de passagem que são, na realidade, degraus, que atrapalham, fricção, né? Então, por que perguntas toda vez que eu acesso a minha casa, é sempre aquele IP, eu digito daquela forma, etc. Então, esses sistemas, não só, eles garantem que alguém que não sou eu esteja tentando invadir, mas também garante que quando sou eu, seja uma coisa mais leve, mais suave. A outra coisa legal para a gente falar disso, tem duas coisas legais, eu acho, além disso, né? Que é quando você pensa na inteligência humana, não dá para ter inteligência no nosso cérebro se não tiver memória, né? Todos os nossos sentidos, o nosso corpo, ele captura a informação para o nosso cérebro guardar na memória e a gente vai fazendo a memória de transição, a gente vai tendo inteligência. Um cérebro sem memória é um cérebro vazio, não adianta ter todo o processamento do mundo. Quando a gente vai para o mundo digital,
é exatamente igual. Não dá para ter inteligência sem dados. E é aí que vem esse equilíbrio tênue de quanto dado que você pode ou deve dar para que você tenha a máxima experiência possível. E isso é muito interessante porque isso está muito ligado com a confiança que a gente tem que ter em quem está usando os nossos dados. Porque se você tem confiança, você vai ter a melhor experiência possível. Se quem está do lado de lá usando seus dados é ético, você vai ter a melhor experiência possível. Agora, se você está com alguém do lado de lá que é duvidoso, então acho que muito do que a gente faz nesses sistemas de como que a gente faz a transação sem estar do lado da pessoa e a gente não está olhando no olho, porque quando a gente olha no olho, também são sinais. Você vê o que a pessoa está fazendo, são dados que você está coletando. Então, essa é uma das questões. A questão é, eu preciso de dados, e quando a gente fala de LGPD, você pode continuar fazendo muita coisa. A questão é você combinar antes, é ter o consentimento para fazer aquilo que você está querendo fazer e o seu público confiar que você vai fazer aquilo. Então, depende muito, inclusive, de confiança. A outra coisa é que sem a gente usar sistemas inteligentes hoje, gente, pode ser tanto para a gente conseguir ter resultados melhores como para a gente se defender, é impossível a gente ter bons resultados e competir com quem usa os sistemas. E a gente tem que lembrar que o criminoso usa sistemas inteligentes, né? Quando você tem concorrentes, e se ele tiver um sistema inteligente melhor do que o seu, você fica debilitado. Então, hoje a gente já sabe que a visão computacional ela é melhor que a visão humana. Várias das coisas que o sistema dedicado faz é melhor do que um humano sozinho. Mas o humano, junto com esses sistemas, forma um sistema inteligente, integrado, muito melhor. Então, é disso que a gente está falando. Tanto que tem uma frase que eu brinco em palestra que fala assim, que uma pessoa medíocre empoderada de tecnologia, ela é melhor do que uma hora expert sem tecnologia. Não dá para a gente vencer a complexidade do mundo digital se a gente não tiver maestria na tecnologia para entender isso e para usar isso também, né? Eu queria fazer uma pergunta para Ana. Amo! Vai lá, Jana. Então, porque é o seguinte, Ana, o sistema que mais prejudicou a gente é um sistema onde todos nós, mundialmente, temos uma confiança, certo? A gente tem lá o nosso Instagram, onde é o nosso maior canal de comunicação. E o maior problema que nós tivemos foi justamente via esse canal. O que você diz para o Instagram mundial que ele deveria fazer para que essas coisas não ocorram? Porque, por exemplo, a gente precisa que rapidamente ele detecte quem é o verdadeiro, né? Quem é o verdadeiro Dona Onça, quem é o fake, quem é o falso, quem é o verdadeiro restaurante tal, quem é o falso. Já que não só restaurantes, né? Eu sei que também muitas empresas também tiveram os seus Instagrams plagiados e Instagram fakes. O que você indica para essas empresas como sendo uma solução para todos nós, já que é um canal mundial e que a gente tinha essa confiança, né? Então, a gente deixa de ter o Instagram ou eles precisam realmente investir nessa inteligência artificial, uma coisa que não está sendo investida? O que você acha disso, Anina? Eu diria que não, investimento, sem dúvida, existe, Janaína. Eu diria que eles têm inteligência, têm capacidade técnica, tecnológica para isso. Eu, apesar de não ser a empresa onde trabalho, tenho certeza que sim, que a infraestrutura está lá. Absoluta certeza disso. Acho que tem duas coisas aqui. Uma, de verdade, ou seja, dá para fazer. É isso que eu quero te dizer. Eu acho que tem uma questão de aprendizado, talvez a velocidade em que as coisas aconteceram na pandemia tenha servido de exemplos para todos nós, inclusive grandes empresas. Então, acho que esse é um ponto. Mas eu acho que o conforto temos a tecnologia, podemos usá-la melhor? Podemos usá-la melhor, sempre. Mas eu só acho que, pelo menos, eu consigo dizer que a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, é que a tecnologia está lá, e, sem dúvida, uma empresa desse tamanho tem. Sobre isso, Ana,
tenho que te perguntar, assim, como a Mastercard não era uma empresa disso, né? Assim, nos últimos anos esse escopo cresceu, vocês foram de fato atrás dos líderes de mercado, né? Das startups, a melhor em tecnologia, a melhor em inteligência artificial. Então, eu acho que é isso, assim, tem, né? Tem, e assim, no nosso caso, um excelente exemplo. A gente tomou decisões de fazer coisas dentro de casa e a gente tomou decisões de adquirir empresas para que a gente tivesse mais rapidamente condições de entregar esse tipo de tecnologia. É um pouco de tudo. Fizemos as duas coisas. Hoje a Mastercard é um conglomerado de empresas que ela comprou e colocou embaixo do seu guarda-chuva, cada uma com diferentes expertises. O exemplo da biometria passiva é uma empresa comprada. O exemplo da proteção aos sites que eu dei é uma empresa comprada. Então, dá para fazer, tá tudo aí. A gente precisa conseguir usar a tecnologia a nosso favor, né? E ter vontade. Eu acho que Sempre. ter vontade. A gente está chegando ao final do nosso painel, mas eu queria aqui encerrar com uma pergunta para vocês todas coletivamente, cada uma responde, que é a primeira vez que eu tenho esse tipo de conversa com 4 mulheres num painel desses. Nunca vi. Sempre tem uma mulher, 2, a Marta está sempre, né? Mas a importância das novos olhares, e olha como são as mulheres discutindo, né? Uma já está perguntando para a outra, complementando, querendo entender como a outra funciona. Eu acho que vocês são 3 expoentes da área que começaram, né? Que foram pioneiras. A Marta, sem dúvida nenhuma, né? Mas a Janaína é isso, é uma líder ali que foi para o centro de São Paulo, ajudou a revitalizar, e que como uma líder mulher também ajudou a revitalizar o entorno, a apoiar outros restaurantes. Eu vejo muito, a gente viu ao longo do Summit isso, né, das lideranças se ajudarem. Então, eu quero entender de vocês o que vocês acham que a mulher acrescenta nessa conversa, né, como que ela enriquece essa conversa, e a partir das experiências pessoais de vocês, como vocês viram a mudança nesses últimos 5, 10 anos. Vamos lá. Marta, vamos com você. Tá bom. Então, em relação à mulher, gente, olha só. A tecnologia é o principal driver, o principal fator que muda o mundo, ela muda a nossa realidade. Então, se a gente não tiver mulheres discutindo a tecnologia, a gente está deixando de fora as necessidades que as mulheres apontam. A tecnologia ela vem para direcionar solução de problemas, ela sempre tem uma agenda criada com relação a quem cria. Então, não é só mulheres, tá? Quando eu falo de mulheres, eu gosto muito de falar isso. Tem que ter todas as minorias representadas na criação de tecnologia para que a gente consiga ter todas as necessidades representadas no futuro que é criado pela tecnologia. O segundo motivo é que os empregos, todas as profissões, as atividades ligadas com tecnologia, tendem a ser as atividades que mais vão ter retorno financeiro. É uma busca enorme por talentos nessa área. E aí, se a gente deixa as mulheres fora disso, a gente vai conseguir como fechar o gap, né? Então, a gente precisa ter mulheres, sim, discutindo isso, estando no mesmo nível que todos os outros pares delas, de nós todas, né? Para que esteja no mesmo nível salarial, para que consiga fechar o gap que a gente tem lutado vários anos para estar aí. E como que eu vejo essa transformação? Eu venho sempre da área de tecnologia, mas lógico, os últimos 10 anos, até uma coisa que é legal talvez eu falar, porque o que para vocês é história, para mim é memória, eu fiz tudo, tá? Desde o cartão perfurado. E aí eu gosto de falar que tudo que a gente tem aqui hoje já estava lá atrás, não é novidade. A novidade é a grande capacidade computacional e de dados que a gente tem, que viabilizou muitas das coisas que a gente já tinha de forma incipiente e que aí escalou. O digital escala tudo, coisas boas e coisas ruins, e nesse caso, ele escalou todas as potencialidades que a gente tinha para a inteligência artificial e para todas as outras tecnologias que estão hoje aqui com a gente. Então, é isso, um prazer gigante estar discutindo com mulheres maravilhosas, sou fã de todas vocês, e hashtag estamos juntos nessa jornada. Que legal, Ana. Para mim, você, quando escolhe uma profissão, você escolhe baseada nos seus talentos, naquilo que você faz porque você ama, porque é tão genuíno que você vai ser feliz e, portanto, você vai ser bem-sucedido. E quantas mulheres querem ser bem-sucedidas em áreas mais técnicas? Não é? Não tem absolutamente nenhuma relação com gênero, o fato de você ter talento para arte ou talento para exatas. Absolutamente nenhuma correlação.
O que a gente precisa eu acho que as gerações mais jovens já estão com uma pegada diferente. Eu participo de um programa na Mastercard que chama Girls for Tech, que é um programa mundial, e a gente tem no Brasil também, e eu tive chance de dar aula de tecnologia, eu não sou de tecnologia historicamente, mas é que são aulas tão lúdicas, para menininhas bem novinhas. E você vê como elas têm talento para aquilo. Umas mais do que outras, porque umas vão seguir outras carreiras. Portanto, para mim, é uma questão de acesso, de chance e de não pensar que existe essa correlação de fato entre sexo, gênero e qualquer tipo de profissão. Então, que seja cada vez mais real. A Mastercard, eu vejo hoje nos nossos times, já há um equilíbrio bem maior do que quando eu comecei. Quantas reuniões, quantos jantares só de homens, quantos assuntos de futebol que eu tive que falar, gente, oi, vamos falar de outra coisa. Hoje em dia você fala do que você quiser, as meninas estão aí, elas estão debatendo, elas estão provocando, e a gente, como mais velhos, responde a isso, né? Então, eu acho que o futuro está sendo construído, a gente vai ter mais e mais painéis como esse só de mulheres, falando de tecnologia. Jana, vou encerrar contigo. Assim, é isso. A gente tinha. Eu lembro a diferença entre quando a gente era uma mulher na cozinha, era a cozinheira. Quando era um homem, era o chefe. Né? Tem muito isso. Eu acho que você também ajudou a romper isso. Então, me conta um pouco como foi para você a questão de gênero. Bom, eu sempre me auto-intitulei como cozinheira, até porque eu acho o nome cozinheira um nome mais atrativo, me soa comida gostosa, né? Quando a gente fala, vou comer uma comida de um cozinheiro ou de uma cozinheira, sempre eu tenho assim a impressão que é algo assim com substância, sabe? Então eu sempre gostei de ser chamada de cozinheira. E, obviamente, quando eu estou dentro da minha cozinha, liderando a equipe, aí sim, todos eles, quando eu marcho lá uma comanda, sai um filé ao poivre, aí todo mundo, sim, chefe, porque eu estou naquele papel de liderança naquele momento, né? E essa questão das mulheres dentro da cozinha está sendo muito debatido mundialmente, né? Eu sou super ativista nesse tema. Coisas vão acontecer aí em outubro e novembro sobre o assunto internacionalmente. Eu acho que quando eu estou numa mesa de debate com mulheres, né? Eu vi a Marta é de uma empresa de tecnologia, a Ana é da Mastercard, mas eu não consigo enxergar essas mulheres como a moça da Mastercard. Não, eu já enxergo a Aninha, que sabe sobre tecnologia. Eu enxergo a Marta, que é estudiosa de tecnologia. E eu, como sou uma cozinheira nesse momento, eu quero aprender e eu quero levar adiante assuntos que precisam ser solucionados. Então, eu aproveitei essa porta aberta para contar um pouco dos problemas que nós sofremos com o setor, e eu tenho certeza que mulheres têm muito mais sensibilidade. Eu tenho certeza que eu vou ser procurada rapidamente, porque eu falei com duas mulheres maravilhosas, para que a gente tenha uma solução, né, de pessoas que também estão assistindo, que a gente tenha uma solução melhor no tema aí de redes sociais e tudo isso. Quando a gente fala com as mulheres, as soluções sempre vêm mais rápido. Não sei se é coincidência ou não, mas é uma realidade. E olha, Aninha, eu quero te dizer uma coisa, que coincidência ou não, agora falando da Mastercard, foi o único cartão meu que não foi clonado até hoje, o meu Mastercard, Muito bom, muito bom. Olha, pessoal, vai ser uma tristeza encerrar essa mesa, tá? Virou a mesa do bar, a gente tá no bar da Dona Onça. Podemos sair daqui. Que, aliás, na próxima a gente vai lá, assim que liberar um pouquinho mais de aglomeração, a gente combina uma feijoada lá. Então é isso, gente. Começamos falando de tecnologia, terminamos falando de feijoada. E foi muito bom estar com vocês hoje. Foi incrível. Muito obrigada pelo painel. Aprendi muito. E é isso. Olha, obrigada, viu? Muito obrigada a todos. É bem conversa de mulher, né? A gente consegue falar sobre todos os assuntos numa conversa só, né? Adoro isso. Olha, Obrigada, muito Val. obrigada a todas.
Obrigada, Marta. Muito Janaína. importante a gente discutir esse assunto de tecnologia, usá-la foi com uma segurança, delícia, né? com responsabilidade, para o bem, a favor de todas nós. E seguimos falando sobre o que é bom e faz bem. Nossa próxima mesa vai falar sobre propósitos que temos de seguir para termos um mundo melhor. Como nortear nossos negócios nesse ponto de virada. Para isso, convidadas incríveis que eu deixo para minha colega jornalista apresentar, Maria Laura Neves, editora-chefe da Marie Claire, por favor.